você mesmo. Então, a primeira parte dessa disciplina, a gente só foi mais aí na fábrica e fez registros de várias coisas. E a gente focou muito nessa situação de trabalho, lá da parte do sorvete, da preparação das caixinhas de sorvete mesmo. Lá na máquina descontínua, que preparava os lotes, o sorveteiro, né? E passava para auxiliar, para ele terminar, pesar certinho e formar esses mini lotes ao lado. A segunda parte da disciplina, a gente analisou esses dados com algumas ferramentas de engenharia de produção. A gente fez estudos de tempos, a gente fez gráficos de atividades simultâneas, usou outras ferramentas mais específicas de algumas áreas, como a ergonomia, que a gente estuda no curso. E diante com essas ferramentas, a gente levantou dois diagnósticos, que é apontando alguns problemas, sabe? Algumas limitações na nossa situação de trabalho. Então, a partir dessas análises que a gente fez, a gente chegou a alguns diagnósticos. Diagnóstico local, diagnóstico mais geral, né? Então, provavelmente, o diagnóstico local, foram apontadas duas questões, assim, bastante evidentes, assim, das nossas análises, que foi a questão da repetitividade do posto. Então, que acontece quando a gente tem um tempo de ciclo muito pequeno acontecendo, né? Ou a jornada de trabalho em que o operador fica naquela mesma função é muito grande. E nesse caso a gente tem as duas coisas acontecendo. E também a questão do tempo desbalanceado, né, entre a atividade do operador na máquina e do auxiliar, posicionado ao lado. E como diagnóstico geral, tínhamos questões como as condições ambientais, principalmente de iluminação, que está muito fraca para a execução dos trabalhos, o ambiente quente, né? E o nível de ruído que a gente conseguiu observar. Também a gente observa questões como a postura de trabalho, um nível altíssimo de atenção que é exigido dos trabalhadores, né? Pela questão até da natureza da função. A questão, essas duas últimas estão conectadas, que é a questão de ter um piso muito escorregadio ali na anticâmara fria, e a ausência de um funcionário em tempo integral para atuação nessa câmara, né? Então, quando a gente tem a ausência de uma pessoa especializada, acontece que os outros colaboradores acabam assumindo a função sem o equipamento adequado. E daí, a partir disso, a gente lançou algumas propostas de solução. Então, como a questão de climatizar e instalar iluminação adequada para o local, talvez a implantação de abafadores, né, nas máquinas, a questão de implementação de pausas regulares na jornada de trabalho, que seria uma coisa bastante interessante para tratar, por exemplo, o nível de atenção que é exigido, a questão até mesmo da repetitividade. E daí, principalmente, aqui, a principal que a gente escolhe demonstrar é a questão da job rotation, né? A gente conseguir fazer, seria, tipo assim, executar tipo assim, uma rotação na função dos operadores durante a jornada. Então, por exemplo, não sei, a cada, sei lá, 50 minutos, a cada 30 minutos, esse operador, ele inverte, vai para outra posição, e vem outro operador assumir esse posto. Aí poderia ser, no primeiro momento, até uma job rotation local, ali dentro do próprio posto, entre o operador e o auxiliar, ou poderia ser uma coisa mais generalizada, né, para a fábrica inteira. Sim. O Job Rotation, ele é utilizado em diversas empresas, até internacionalmente, né, como um fator que reduz essa carga física que a repetitividade causa. Então, por exemplo, nessa situação do trabalho do sorveteiro e do auxiliar de produção, então talvez eles trocarem de função com o tempo que é estudado, né, posteriormente, isso pode melhorar a situação para eles. Podem se sentirem mais motivados, e menos danos físicos causados também, né? Aí a gente focou mais nessa questão do job rotation, porque parece a mais aplicável, assim, no momento, né?
O... Então, e era isso. Era bem simples mesmo. Daí não E a gente quer sei saber sua opinião. isso. Deixa eu Olha, desapresentar. eu não conhecia esse termo, né? E eu achei bem interessante, assim. É claro que existem funções que não dá para fazer porque são coisas bem específicas, mas dá sim, assim, na maioria das funções eu acredito que dá para fazer, dá para tentar, né? Fazer um teste e tentar aplicar isso na produção. Achei bem interessante. E realmente as coisas que vocês perceberam realmente existem e precisam ser corrigidas. Tá, perfeito. Só outra coisa que eu te pedi, eu vou colocar esse vídeo no YouTube e Uhum. vou passar para você, porque aí, se você puder passar para mais pessoas, até de outras áreas de dentro da empresa, e saber a opinião delas, vai ser muito interessante, porque Sim. a etapa final do projeto, que vem a seguir, depois dessa reunião de construção social, é justamente a gente fazer uma proposta mais sólida mesmo, mais objetiva, mais aplicável, não só conceitual, sabe? Tá, se você puder também até me enviar esse slide, porque a gente está com a consultoria aqui na empresa, e aí seria interessante eles darem uma olhada e tentar aplicar isso aqui dentro. Seria Uhum. legal. Sim, Perfeito. bem legal. Daí, para a gente solidificar essa questão dessa proposta, a gente vai depois mandar algumas perguntas que a gente vai precisar para ter para conseguir, tipo assim, tornar execuível, né, essa proposta. Daí, só para deixar ciente, assim, dos próximos passos agora. Tá. Muito obrigado pela Obrigada, meu. sua participação mais uma vez. Nada, obrigada a vocês também pelo trabalho. Foi muito bom. Parabéns a vocês. Obrigada. Tchau. Obrigado, Breno. Tchau. Tchau, boa tarde. Você Boa